Oi gente, tudo bem? Vou falar hoje sobre a indicação de Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação, para o novo governo do Jair Bolsonaro. Né? O que eu estou pensando disso, o que eu acho? Eu fui pego totalmente de surpresa. Né? Não só eu e toda a comunidade educacional. Né? Eu que participo dos debates, participo das discussões, vou nos eventos, leio material, como tanta gente, né? Das mais variadas correntes. E para todos nós, o Ricardo Vélez Rodrigues é um total desconhecido, um absoluto desconhecido. Veja bem, a princípio, o fato de ser desconhecido não necessariamente é ruim. Não é? Agora, o que preocupa nisso é o fato de, claramente, ele ser uma pessoa que não está acompanhando, não está a par das discussões, dos movimentos, dos processos, dos debates, das produções sobre educação no Brasil. E muita coisa tem sido feita em educação no Brasil, em que pese os nossos resultados ainda bastante negativos. Não é? Então nós temos diversas organizações não governamentais com projetos, com discussões, com realizações das mais variadas vertentes. Nós temos experiências em diversas secretarias de educação também das mais variadas vertentes, bem-sucedidas, mal-sucedidas, não é nem esse o caso. Nós temos nas universidades, na área de educação, uma produção sempre intensa, e eu procurei em todos esses meios por Ricardo Vélez Rodrigues e não encontrei nada. Né? Há muito pouco na participação dele, inclusive na vida acadêmica. Foi professor aqui e ali, mas é um absoluto desconhecido. E por que isso preocupa? Isso preocupa porque a educação no Brasil, inclusive para ser reformulada, para ser refeita, ela precisa que se considere o seu contexto. Não é verdade? Então nós temos desde experiências mais ligadas ao campo social na educação, não é? Movimentos de base, movimentos ligados a sindicatos, organizações sociais, que têm produtos, têm a contribuir, até o que vem das próprias empresas de educação. Não é? E o Ricardo Vélez Rodrigues nem nelas está. Né? Ele é um total desconhecido nesse sentido. Nós temos passado nos últimos anos, principalmente na discussão da base nacional, um profundo debate sobre os rumos da educação brasileira. Nós estamos com uma base a implementar. E quem foi Ricardo Vélez Rodrigues nessa discussão toda? Ninguém. Ele não produziu um artigo, pelo menos que eu tenha visto em relação a isso. Né? Se você for no currículo Lattes, para quem não conhece, ele é o grande buscador de currículos acadêmicos, digite lá Ricardo Vélez Rodrigues e veja as produções dele, veja a trajetória dele. Ele não é do meio da educação e claramente, e mais ainda, não é um sujeito de educação básica. Isso preocupa muito. Né? Agora, quando você pesquisa mais, preocupa mais ainda. Né? Porque ele tem produções intelectuais? Tem, ele tem pós-doutorado. A linha dele é teologia, teoria do Estado, liberalismo. Nenhum problema. Só que eu fico perguntando, onde está a educação? Nós precisamos, mais do que nunca, esse é um dos nossos grandes problemas, uma educação que esteja voltada para a prática, para a formação de professores de qualidade, para a formação de alunos leitores, que tenham as habilidades fundamentais, pelo menos em português e matemática. Nós precisamos de professores e de experiências pé no chão. E o que recebemos? Nós recebemos um ministro que não tem experiência em gestão de grandes sistemas públicos de educação, que não tem produção acadêmica nesse sentido, que não tem interlocução e debate com quem está produzindo educação no Brasil, inclusive para conhecer a quantidade enorme de coisas que inclusive deram errado, né? Experiências a não se refazer, o que está sendo feito pelo próprio empresariado, pelos grandes grupos, ele não tem referências nisso. Isso preocupa muito. E o que aparece no discurso dele o tempo todo? Um forte viés ideológico. Então isso é muito curioso, porque uma das grandes críticas, né, do Jair Bolsonaro, e um dos motivos, inclusive, de quem votou nele, o pessoal da escola sem partido, é que a educação estava com viés estritamente ideológico. Independente de estar ou não, a presença do Ricardo Vélez Rodrigues reforça incrivelmente esse viés ideológico na educação. Porque ele não é um cara da prática, ele não é um cara da ação. Preocupa muito, portanto. Agora, quando você vê algumas publicações dele que não são sobre educação, porque ele não tem, aí preocupa mais. Né? Então ele diz, por exemplo, que nós deveríamos nos orgulhar da experiência da ditadura militar de 64. Isso por si já fala dele. Ele defende a criação de comitês de ética para verificar
o cumprimento dos valores elementares para crianças e adolescentes e professores na escola. Isso aí são comitês de censura que ele está propondo. Então é uma pessoa que não é do meio educacional, que não tem a menor noção em tudo que está se produzindo, e não é pouca coisa, e coloca claramente a educação brasileira em risco. O que tende a acontecer e o que eu espero que aconteça? Que nós, educadores, resistamos. Que nós, educadores, deixemos claro para ele, deixemos claro para o MEC, quem vier, que temos sim produção, experiências, inclusive frustradas, certo? A apresentar, temos um debate, uma base a implementar, a rediscutir ainda alguns aspectos, e que isso tem que ser respeitado. É isso que esperamos do futuro ministro. Agora, tenham certeza, sem uma postura muito clara, sem uma postura propositiva, sem uma postura de enfrentamento do que for iniquidade que vier a ser proposta, o sistema educacional entrará definitivamente em colapso. Vocês podem ter certeza.